Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo, do Vista Pátria. Hoje eu estou com o senhor Márcio Luiz Schiller. Ele é do Ministério Público há 30 anos, autor de 3 livros: O Ministério Público e a Polícia Judiciária, A Prisão Provisória no CPPM e Um Ministério Público para Rir e Chorar. E este último tem 400 páginas recheadas de documento, informação, história, enfim, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo da Amazon para vocês comprarem. Ele também é presidente da Associação do Ministério Público Pró-Sociedade e membro da Associação Docentes pela Liberdade e agora autor do pedido de impeachment do Toffoli. Senhor Márcio, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer e uma honra estar com você, Camila, conversando com o seu público. Senhor Márcio, já vamos aqui matar a curiosidade da galera. Fala um pouquinho do Ministério Público, o que acontece, como é, como não é, como funciona, tudo do Ministério. Bem, a história que nós contamos no livro é basicamente uma história que parte dela eu vivi, porque eu entrei no Ministério Público em 1986, né, antes da Constituição. Participei, inclusive, dos atos preparatórios, das conferências que foram feitas, conferência em Belo Horizonte, preparatórias para a Constituinte, já na Constituinte. Mas o que eu gosto de falar, de frisar, é que eu entrei num Ministério Público que tinha um perfil que a sociedade identificava, um perfil muito claro. O Ministério Público sempre foi identificado como o acusador, ou seja, o agente que trabalha na denúncia, na apuração de crimes, no processo criminal. Ele também era conhecido por atuação no civil, o promotor sempre atuou na parte de família, incapazes, mas basicamente essa era a atuação dele, e é assim que ele era reconhecido. Naquela época, inclusive, quando eu entrei, o Ministério Público fazia a função da defensoria, ele fazia atendimento ao público, resolvia problemas da população, fazia acordos, havia essa demanda, e principalmente no interior, o promotor é que atendia. Pois bem, paulatinamente foi ocorrendo uma mudança, e essa mudança ela vai ocorrer, ela vai ser visível após a Constituição, mas no trabalho que nós fizemos de investigação do que aconteceu, a gente foi encontrar vestígios dessa mudança já nos anos 60. Nós começávamos a perceber pelas publicações, pelas revistas do Ministério Público, que os Ministérios Públicos publicavam, principalmente o Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo sempre foi a vanguarda, sempre esteve à frente, e, aliás, foi o Ministério Público de São Paulo que teve a iniciativa de reunir todos os Ministérios Públicos do Brasil, unificá-los. Os Ministérios Públicos dos estados eram muito díspares, eles eram heterogêneos, tinham formações muito diferentes, no modo de atuar, no próprio modo de ver o Ministério Público. Para ir para a Constituinte de São Paulo, um grupo de promotores, procuradores de São Paulo, teve a iniciativa de, antes, 5 anos antes, saiu pelo Brasil conversando com os Ministérios Públicos e, de certa forma, dando uma homogeneidade do Ministério Público, porque a intenção deles era chegar na Constituinte com um discurso único. Eles temiam chegar na Constituinte com ministérios públicos de estado diferentes, fazendo reivindicações diferentes, eles queriam unir forças, e eles se prepararam para isso. Mas já nesse tempo, nos anos 70, nós começamos a perceber pela literatura, e já nos anos 80 isso vai se tornando, inclusive vai passando para a legislação, aspectos como direitos difusos, direitos coletivos, ação civil pública, que de início era destinada ao meio ambiente, depois da Constituição passou a abranger consumidores, infância e juventude, idosos, e aí o campo vai se expandindo, e a atuação do Ministério Público, ela se amplia,
e deixa de ser aquela atuação que era antes. Por exemplo, uma das funções que foi visivelmente relegada pelo Ministério Público foi a área criminal. A área criminal passou a ser um lugar menos prestigiado. E isso tem uma explicação, porque, principalmente após a Constituinte, quando todos aqueles os poderes, vamos dizer assim, de investigação, poder e atuação nos interesses difusos, que é uma palavra que a legislação poderia colocar qualquer coisa, interesse de índios, interesse de quilombola, poderia ampliar, o legislador poderia ampliar, o legislador ordinário, e isso foi acontecendo. Então, isso vai nascer nesse período, né? Eles vão ampliar. E esses interesses, principalmente, o primeiro deles foi o meio ambiente, esse foi o ponto de partida. Depois consumidor, menores, e as questões ligadas a esses temas sempre trouxeram, vamos dizer assim, as luzes dos holofotes para o Ministério Público. Foi um grande... atuar nessa área trouxe muito prestígio para o Ministério Público, ele tinha uma cobertura da mídia, e era uma atuação extremamente simpática, atuar contra empresas que poluem, atuar contra desmatamento. Já São Paulo, naquela época, até antes da Constituição, mas naquela já havia um problema como Cubatão, é um exemplo disso. E isso trouxe os flashes, as luzes da mídia para o Ministério Público. Isso fez com que essas atuações fossem, digamos assim, favorecidas, tivessem um espaço melhor dentro da própria instituição. A área criminal foi ficando meio que de lado. Né? E o que vai acontecer? A gente vai perceber que essa estratégia, essa mudança, ela não se dá por acaso. O que a gente percebe nessa mudança de discurso, que começa pela literatura do Ministério Público, pelas revistas, nos anos 60, se intensifica nos anos 70, vai ganhar corpo nos anos 80, com a Constituição de 88, então, aí ela está, vamos dizer assim, consolidada. É a consolidação de uma ideologia. Uma ideologia, o traço que nós pegamos para detectar toda essa evolução das revistas desde os anos 60, 70, 80, é sempre um discurso marxista puro, ou já um discurso que eu chamo de neomarxista, que é o discurso da Escola de Frankfurt. E há uma mudança. O que caracteriza o neomarxismo, eu chamo de neomarxismo, o marxismo da Escola de Frankfurt, é que o marxismo clássico é a disputa entre o operário e o capitalista, o empresário. Mas os membros da Escola de Frankfurt, a Escola de Frankfurt foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial, mas antes da Segunda Guerra Mundial, eles são obrigados a migrar, porque a maioria dos membros da Escola de Frankfurt eram judeus e comunistas, e, por azar deles, o Hitler não gostava das duas coisas, e eles foram para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles foram recebidos, foram para as universidades, e tentaram implantar o discurso deles lá, através da chamada teoria crítica. Só que tinha um problema, o operário americano, ele estava muito bem, principalmente depois da Ford, a evolução, a vida do americano, o operário chegou a muito próximo, ou na classe média especificamente, e ao chegar lá ele não queria mais revolução, ele queria evolução, ele não queria outra coisa, ele queria mais do mesmo. Então ele não era receptivo ao discurso marxista clássico, o discurso de luta de classe operário e patrão. Mas nos Estados Unidos, os membros da Escola de Frankfurt vão encontrar um outro tipo de conflito, que é o conflito racial. E já lá também já havia um outro conflito, que era o feminismo. Mas é o feminismo que nós chamamos de segunda geração. É aquele feminismo ainda que lutava pelo direito de voto, pelo direito de salário igual, mais ou menos era o discurso padrão. E eles observam a luta, as conquistas, aqueles conflitos, e eles passam, então, a adaptar, que é uma nova luta de classe, só que agora envolvendo o que nós chamamos hoje de minorias. Tá? O que nós conhecemos como minorias vai ser
vai ser trabalhado, vai ser teorizado nos Estados Unidos pelos membros da escola de Frankfurt. E aí, essas minorias, que começaram os negros, depois as mulheres entram para esse grupo também, elas entram para essa teoria e passam a um feminismo diferente, já não é um feminismo que luta por voto, por emprego, não, já é um feminismo radical, de cunho marxista, né? De cunho declaradamente marxista, basta ver a literatura, as obras das principais autoras, e está lá, tá no livro, elas confessam isso pelas fontes, pelas referências que elas tiram, que elas apontam. Bem, então essas minorias é a base do discurso do Ministério Público a partir da Constituição de 88. Começa com o meio ambiente, consumidor, mas ela vai se expandindo. Hoje é o discurso das minorias, quer dizer, um discurso marxista. Então, a questão é, toda essa evolução que o Ministério Público sofreu, ela é a evolução de uma ideologia, nós temos outros contribuintes para isso, um deles é Antônio Gramsci, né, porque o socialismo de Antônio Gramsci não é o socialismo revolucionário, não é o socialismo que pega em armas, é o socialismo cultural. Então, ele precisa tomar a cultura, ele precisa tomar os meios de comunicação, ele precisa aparelhar toda a instituição. E aí eles aparelharam a universidade, por isso que existe o movimento Docentes pela Liberdade, porque a universidade brasileira foi aparelhada pela esquerda. Isso aconteceu na mídia, aconteceu no meio intelectual, no meio artístico, isso é muito visível, né? E eles aparelharam tudo isso. Então, e o Ministério Público também foi aparelhado. Não fugiu à regra, né? Ele foi aparelhado e lentamente essas mudanças foram atingindo o Ministério Público. A partir dos anos 2000, essa questão não passa a ser só minorias. Não é só. A pretexto de minorias, hoje, o Ministério Público está fazendo uma outra coisa completamente diferente. Quer dizer, o Ministério Público, ele passou... aliás, é uma expressão que é utilizada hoje dentro dos ministérios públicos, todos eles, de que o promotor é um agente de transformação social. Essa palavra é fácil de entender, ela também tem raiz marxista. Marx dizia que os filósofos, até aquela época, tinham tentado interpretar o mundo, e a partir dali era preciso mudar o mundo, mudar a realidade. Transformar é a palavra. Transformar a realidade. E é isso que acontece. O agente de transformação é o promotor que ele quer mudar a sociedade, ele quer mudar o comportamento, ele quer mudar todos os costumes, ele quer mudar todos os conceitos da sociedade a partir de uma pauta que vem de fora. Toda a pauta hoje do Ministério Público é uma pauta que vem da ONU, e antes de passar pela ONU, ela passa pelas grandes fundações. Isso vai para a educação, para a cultura, para todos os setores, todos. Hoje o Ministério Público interfere em tudo. E ele interfere na função do executivo, basicamente. Ele interfere em prefeitura, ele interfere em secretaria de Estado. Eu digo e repito que nós estamos no momento que hoje o Supremo legisla abertamente, e o Ministério Público administra a prefeitura e secretarias de Estado. E o Ministério Público da União tentando administrar o governo federal. Toda hora a interferência nas ações de secretaria, dos ministérios, nota para cá, advertência para lá, ação, e atuando sempre dentro de questões políticas, nas opções políticas, nas políticas públicas. Né? Quer dizer, ele deixou, então, aquele promotor do início, que atuava na área criminal, que atuava na área de família, na área de incapazes, menores, ele passou a ser um gestor público. Isso é muito grave, porque o gestor público, a opção pública, ele é do político, porque ele foi eleito, a população votou nele, ele tem um prazo para cumprir aquilo, porque em seguida vem novas eleições. Agora, quando você coloca o promotor que não foi eleito, então ele não responde efetivamente à população. Ele age por um suposto desejo da população, que ele deduz isso, disseram para ele, e ele repete, mas se perguntar para a população, a maioria das questões que estão colocadas aqui, ela repudia.
Tá? Um exemplo clássico é a ideologia de gênero, que está sendo empurrada com a ajuda do Ministério Público em escolas e tudo mais. Me pergunta a população que é majoritariamente conservadora, a população brasileira é conservadora, cristã conservadora, ela repudia isso. Né? Então, ele não fala mais em nome da população, ele se intromete em políticas públicas, não foi eleito para isso, não pode sair do cargo porque ele é vitalício, né? E ele passa, então, agora a ser, ele foi chamado, depois da Constituição, de quarto poder, mas ele é um suprapoder, né? Porque hoje, aliando-se com o Supremo, ele deixa de joelhos o Executivo e o Legislativo. O exemplo muito claro é a questão da prisão provisória, a prisão em segunda instância, que o Supremo derrubou, e os legisladores já estão lá preparando uma emenda constitucional para colocar no texto constitucional essa possibilidade. E aí já teve um ministro dizendo que isso era uma afronta ao Supremo. Né? O Supremo já disse que não pode, como que eles vão legislar? Quer dizer, nós já chegamos nesse ponto, né? O Supremo já chegou nesse ponto de ousadia, né? Eu costumo dizer que alguns pensam que são deuses, outros têm certeza que são, né? Então, e essa atuação do Ministério, hoje, ela quando nós pegamos na literatura, nos livros, e consultando os sites, os sites oficiais, as páginas do CIAF de todos os estados, vão ver que hoje, se você abrir a página do Ministério Público, for lá no CIAF, os cursos que eles ministram para os promotores, é o CIAF que faz o concurso, o CIAF é que prepara os promotores e faz curso de aperfeiçoamento. Se nós pegarmos lá as matérias que são ministradas, não existe mais direito. É só política pública, é só gestão pública, é só questão de minorias. E toda questão de minoria passa por gestão na escola, em todas as áreas, hospitais, secretarias, transporte, moradores em situação de rua. E esses temas muito nobres, mas a atuação é dentro do executivo, é obrigando o executivo a tomar essa ou aquela medida, medicamentos, vagas, muito além da capacidade financeira dos municípios. Os municípios hoje estão numa situação extremamente difícil, só no fornecer remédio em ações movidas, que o Ministério começou a mover, e aí hoje defensoria e tudo mais, a moda pegou. E agora os municípios têm que se haver com essas despesas, né? E a capacidade política do prefeito, a administração, as opções dele simplesmente se perdem, porque agora é o promotor. O prefeito tem que administrar com um olho na comunidade e outro olho no promotor, para saber se ele concorda ou não. Isso é uma realidade, né? Agora, esse papel, de onde foi que ele tirou? Quem foi que disse que ele pode fazer isso? De onde que ele tirou isso? Em boa parte, aquele grupo que foi a Constituinte preparou o terreno. E sabia mais ou menos o que estavam fazendo. Isso já não foi uma novidade, isso veio de fora, não é? Isso já veio em forma de doutrina, eles sabiam exatamente, não imaginavam onde nós chegaríamos, isso tenho certeza, mas que eles plantaram, eles deixaram o terreno preparado, deixaram as expressões abertas para depois serem preenchidas pelo legislador ordinário, isso eles fizeram. Eles fizeram e deixaram, e foi muito bem feito. O Ministério Público soube aproveitar, porque durante muito tempo o Ministério Público foi visto como um agente moderno, um agente confiável, só que hoje ele se torna um perigo para a sociedade, porque um perigo para a administração, porque ele está se tornando um outro poder, ele não é eleito para isso, e a lei não previu isso, a lei não disse isso, a Constituição não deu esse poder de quarto poder para ele fazer tudo o que ele está fazendo. Tá? Aliás, um outro elemento, implanta disfarçadamente uma ideologia marxista. Né? Eles gostam de usar outras expressões, socialismo, progressismo, mas isso tudo só é eufemismo, tudo isso para mim é marxismo, não importa qual o disfarce, se você se disfarça de progressista, de socialista, seja lá o que for, no fundo, o discurso é sempre a velha luta de classes, né? São os sem terras, quanto o agronegócio, os exploradores do meio ambiente, e o proprietário rural e o ambientalismo,
É sempre a luta de classe do Karl Marx transportada para novos personagens, né? E outra questão que eu acho relevante e tem que ser explicada é que essas ideias todas vieram de fora. Essas ideias nós podemos rastreá-las vinda das grandes fundações. Isso já começou com a Fundação Rockefeller, principalmente o Rockefeller III, né? E depois em Ford, e os mais recentes hoje, George Soros, e o Kellogg, e todos os outros, que se unem tentando unificar o modo de pensamento em todos os países, todos os costumes. O que está na base dessa mudança é que que é sempre uma luta contra a cultura ocidental, sempre. Quer dizer, o que está em questão aqui é a cultura ocidental. Isso já é uma questão que a escola de Frankfurt já havia constatado há muito tempo, que o grande inimigo da revolução marxista não é o capitalista, é a cultura ocidental, né? A fé cristã, a filosofia grega, o direito romano-germânico, né? A fé judaico-cristã, esse era o grande empecilho. E a partir dali, todo esse trabalho é feito para destruir essa cultura. Você pode ver o prestígio que tem hoje. Todas as religiões hoje, as religiões afro, religiões orientais, são todas colocadas no patamar da mais alta espiritualidade. Agora, a religião cristã, não. A religião cristã é a pior coisa que existe hoje, segundo o que se vê na mídia, assim, né? Virou o bode expiatório. E isso se aplica a tudo, toda a cultura. Assim, e a base da cultura ocidental é a família, né? Aí onde entra essa questão, todo o ataque é feito através do quê? Através da ideologia de gênero, aborto, né? É toda a pauta que eles defendem, né? Só que eles vão defendendo paulatinamente, são pequenos avanços, convence a população de uma questão, salta para outra, e eles vão avançando, e avançam rapidamente. Todos esses temas foram desenvolvidos pelas fundações, principalmente a Fundação Ford. Fundação Ford, nesse livro que nós escrevemos, O Ministério Público para Rir e Chorar, nós contamos a história da Ford no Brasil. Todos conhecem a história da Ford no Brasil, quando ela entra com a questão da saúde reprodutiva, mas ela entrou também na parte cultural. Ela entrou na parte cultural e foi ela que patrocinou o intercâmbio cultural de intelectuais da época com universidades americanas, com universidades europeias, e uma constatação que nós fazemos é que todos os agentes que foram financiados, que são bolsistas da Ford, não existe um liberal. Não existe um liberal. Todos são de esquerda. Né? E outra constatação, todos foram bem-sucedidos. E o melhor exemplo deles é o senhor Fernando Henrique Cardoso, né? Um dos brilhantes membros parceiros da Ford no Brasil desse período, né? E outros tantos, nós enumeramos no livro. Então, essas fundações, depois, eles conseguem introduzir isso na ONU. Isso vem em forma de tratado. Tratados que o Brasil é signatário e, portanto, aí os chamados princípios constitucionais são tão decantados, na verdade, eles são sempre lidos à luz desses tratados, principalmente aquilo que eles rotulam hoje como direitos humanos. Né? Os direitos humanos, eles foram deturpados, né? Os direitos humanos, como eles foram proclamados logo após a Segunda Guerra Mundial, também foi apropriado pelo discurso socialista. Né? Os socialistas não gostavam da Declaração dos Direitos Humanos, porque os direitos humanos eram a vida, a liberdade, né? E para eles isso, propriedade, vida e liberdade são valores burgueses. Mas como eles não conseguiam vencer isso, eles simplesmente se aliaram aos direitos humanos e criaram direitos humanos de segunda geração, terceira geração, e hoje o direito humano está se aplicando até para cachorro, né? Você já não é mais dono do seu cachorro, você é tutora, logo lá estará no seu testamento e na sua previdência social.
Isso aconteceu, eles fizeram, essa mecânica de apropriação, ela é muito bem explicada por Gramsci, isso aconteceu na Igreja Católica, a teologia da libertação é isso, é transformar a igreja no microfone do socialismo a partir de uma mudança, filtrando o discurso e criando a teologia da libertação, aquilo ali é marxismo puro. E o Ministério Público entrou nesse discurso. O discurso todo hoje, a pauta do Ministério Público é isso. E vindo das fundações, elas estão diretamente ligadas com aquilo que se chama governo mundial. Né? Globalismo, não confundir com globalização. Globalização é mercado. Globalismo é poder. É você reduzir as soberanias nacionais para que as riquezas nacionais possam circular, o dinheiro, a parte financeira, não sofram os obstáculos da soberania. A Amazônia agora é um exemplo muito claro. Você acha que as pessoas estão lá defendendo o quê? O meio ambiente, a natureza? Assim, eles estão defendendo de nós, mas eles estão guardando para eles. Eles estão guardando para eles. Agora, para isso ser possível, é preciso começar a reduzir o conceito de soberania. E esse já é um discurso que vem da metade do século passado. Esse é um discurso claro, reduzir as soberanias. Né? Os países passam a ter uma simples autonomia, mas não existem mais barreiras legais para a circulação do dinheiro, para a circulação de mercadorias. Isso tem a ver, então, com os grandes capitalistas. Né? E para isso, então, é preciso um governo mundial. Né? A ONU seria o protótipo disso. Essa unificação de ideias também, de comportamentos, que passa pela educação, a Unesco também é outro problema gravíssimo, né, que comprou essa ideia e tenta padronizar um tipo de educação que simplesmente não educa, simplesmente produz um bom cidadão, trabalhador e comportado, mas não um homem inteligente capaz de pensar por si. Né, com base, com conhecimento. Isso a escola não mais favorece, isso é coisa do ensino clássico. Isso não existe mais. Isso acontece no Brasil, acontece na Europa, acontece em todos os países. Porque quando você unifica o modo de pensar, quando você coloca uma pauta que todos têm que discutir, então é migração, é meio ambiente, é aquecimento global, que é uma farsa do aquecimento global, todos os sistemas, todo mundo discutindo, então você passa a ter interesses transnacionais. Se o interesse é transnacional, então nós precisamos de um órgão transnacional. E para ele, um órgão transnacional poder regular essas questões em todos os lugares, a soberania nacional precisa fazer concessões, ela precisa deixar de existir, ela tem que passar a ser uma simples autonomia e não uma soberania. Dentro disso é fácil entender o discurso pelo desarmamento e pela desmilitarização das polícias. Esse é um discurso que vem da ONU também, porque essas duas questões são empecilhos. São empecilhos para, elas reforçam o conceito de soberania. Então, você precisa reduzir desmilitarizar as polícias e desarmar a população, porque ainda é muito vivo o exemplo americano da Guerra de Independência, que a população armada fez uma grande diferença na conquista americana. Então, basicamente, esse é o Ministério Público, esse é o Ministério Público de onde, quando eu comecei, e até onde ele chega. Essa é a mudança. Hoje, o promotor, ele é assim, um gestor público. Ele é um gestor público. E isso, o promotor hoje, o que a gente chama assim, a pauta judicial dele simplesmente é mínima. Hoje, a pauta dele é extrajudicial. Ele tem que preencher relatórios em conselhos, ele tem que estar em comitivas, ele tem que estar em secretarias, ele tem que estar atuando na esfera que nunca foi dele. Então, isso hoje é a pauta que é do Ministério Público, foi encampada pelos Conselho Nacional do Ministério Público, né? Então, tornou-se regra, isso está unificado, né? Então, foi por essa esquerdização do Ministério Público que vai dar origem ao Ministério Público para a sociedade. São colegas que, uma minoria, porque é muito difícil opor isso tudo. E outra coisa, essas teorias, elas vêm devagar, elas vêm aos poucos, elas são sedutoras, vêm como última moda de Berlim, ou de algum centro universitário muito importante, e elas vão entrando e vão sendo absorvidas, e simplesmente aquilo incorpora no dia a dia, e o promotor que chegou, ele não percebe a diferença, o promotor novo não sabe como era,
né? Ele entra, olha para um lado é de um jeito, olha para o outro lado é do mesmo jeito. Então, é assim mesmo. Os mais antigos conseguem olhar para trás e dizer, mas não era assim, não era assim. E a população olha estarrecedora com o que está acontecendo e não entende, né? Não entende, mas só que agora ficou uma situação muito difícil, né? É o que acontece com os docentes pela liberdade, é uma reação, o Ministério Público Pró-Sociedade é uma reação, uma tentativa de resistência e de tentar mostrar à população o que está acontecendo. Nossa grande missão é falar para a sociedade, explicar que isso está errado, falar para os políticos que isso está errado, porque eles próprios estão vendo o problema e não estão sabendo identificar, não sabem a solução porque não sabem a causa, né? A nossa função é isso, é falar e começar a explicar para todo mundo que tem algo tremendamente errado nisso tudo que precisa ser consertado. Nós particularmente do MP Pró-Sociedade, nós queremos o nosso Ministério Público de volta. Esse aí não é o nosso Ministério Público. Apenas vou aproveitar para fazer um parênteses aqui. Eu fui eleito presidente do Ministério Público Pró-Sociedade. Eu vou tomar posse em dezembro. Então, o presidente ainda é o doutor Varalda, né? Então, é isso. Essa é basicamente esse resumo do que eu tinha a dizer até esse período. Senhor Márcio, e dá uma explicada para a gente melhor, por gentileza, o que é a Associação Ministério Público Pró-Sociedade? É uma entidade privada, né? Na verdade, ela surgiu como um grupo de WhatsApp, né? E foi tomando corpo, crescendo, até que teve o primeiro encontro, e nesse encontro nós já chegamos com a ideia de criar uma fundação. Essa fundação, ela é de todos os ministérios públicos estaduais, federais, da União, né, que é o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público Federal propriamente dito. Todos os membros do Ministério Público podem filiar-se. A nossa exigência, a nossa condição é que ele seja conservador, né? Os membros do Ministério Público Pró-Sociedade são conservadores, né? Nós defendemos a propriedade privada, nós defendemos a família tradicional, nós defendemos os valores judaicos cristãos, nós defendemos a cultura ocidental, né? Eu gosto sempre de explicar que a diferença entre um conservador e um marxista, um progressista, um socialista, e seja qual for o eufemismo que se utilize, porque a expressão comunismo ficou muito feia, né? Com o tempo ela foi ficando politicamente correta, à medida que os cadáveres de Stalin iam saindo do armário, os cadáveres de Mao Tse-tung, Popov, então, de repente, falar em comunista ou marxista ficou um pouco complicado. Então, vão surgindo essas novas expressões eufemísticas, como progressistas, social-democratas, né? São todos variantes, é tudo a mesma coisa, né? São só termos para suavizar, mas, no fundo, basicamente é a mesma coisa. E o conservador é alguém que olha para trás. Ele olha para trás e vê tudo que a nossa civilização fez de melhor, né? São mais de 2.000 anos de cultura, e a gente olha para trás e vê na música, na arte, na ciência, em todos os setores, na filosofia, né? O que de melhor a sociedade fez, e a gente quer preservar. E construir para o futuro a partir disso, em cima disso, né? Tudo de bom que a sociedade fez, e é uma sociedade que fez muitas coisas, muitas e dignas de serem preservadas. Já, por sua vez, o discurso esquerdista é o contrário, ele não olha para trás, ele olha para frente. Ele olha para um paraíso hipotético, uma espécie de paraíso na Terra, um jardim do Éden aqui, o local das maravilhas do igualitarismo, todo mundo vai viver igual, onde vem a paixão hoje da esquerda pelos índios, vem disso, porque isso representa bem, o índio representa esse símbolo originário da sociedade como ela era antes de surgir a propriedade privada, surgiu o capitalismo, o patriarcalismo, né? Então, aquela sociedade que não tem Estado, não tem lei, todos vivem em contato com a natureza, todos são felizes. Essa ideia do índio, ele está localizado aqui não apenas como minoria, mas como um símbolo desse paraíso na Terra, que eles prometem, mas que nunca conseguem realizar. Normalmente é o contrário, eles conseguem realizar um inferno na Terra, né?
por onde eles passam, é só miséria e degradação. Então, essa é a diferença, né? Nós olhamos para trás, para tudo que é de melhor e queremos construir em cima. Eles querem destruir tudo que foi feito, é uma política de terra arrasada, para construir um paraíso hipotético que não existe, só existe na cabeça insana deles, né? Então, então, voltando ao que dizia, o requisito para pertencer ao Ministério Público à sociedade é ser conservador, né? Ser um conservador legítimo, né? Porque é isso que nós queremos defender, falar sobre isso, defender essas pautas, né? Respondi? Seu Márcio, respondeu sim, obrigada. Ainda ganhei uma aula de história, não tenho do que reclamar. Seu Márcio, o senhor falou, antes da gente entrar no assunto do Toffoli, que o Ministério Público está ajudando a colocar a ideologia de gênero nas escolas. Como é que ele está atuando? Para a gente conseguir, a sociedade, os pais, enfim, conseguir se posicionar para combater isso? Ele assumiu a pauta. Ele é defensor da ideia. Aliás, eu conheci o MP Pro Sociedade, em 2017 eu não conhecia, e nós tivemos um problema em Minas Gerais. Nós tivemos um problema que o Ministério Público fez um congresso para falar sobre gênero. Só que a pauta era a ideologia de gênero. Não se diz expressamente, porque eles não gostam da palavra ideologia, eles acham que aquilo é científico, que aquilo tem uma base sólida, e o que aconteceu é que nós protestamos e dissemos o seguinte: olha, nós queremos um outro congresso, uma outra palestra, que nós vamos falar sobre ideologia de gênero, vamos explicar a base disso aqui, porque todos os discursos de minoria hoje, e o discurso de ideologia de gênero é assim, eles começam a palestra, eles começam o debate a partir da premissa dos direitos humanos. Então, todos já entram sabendo que aquilo é direitos humanos, e nós vamos discutir dos direitos humanos para frente. Nós queremos discutir dos direitos humanos para trás. Quer dizer, o que veio antes? Porque isso não é direito. A teoria é falha, a teoria não se sustenta cientificamente, a teoria é forjada, o discurso não se sustenta logicamente, e isso não é direitos humanos, tá? Mas, como eles falam para eles mesmos e eles repetem, então, todos já entram para a palestra, para o seminário, sabendo que aquilo é um direito humano. Tanto é que essa palestra, a qual estou me referindo, o tema era sobre gênero e a sua implantação, sua efetivação. Discutir ali o que ia se discutir, como que se ia implantar, vencer as barreiras. E aí, o resultado da palestra que foi justamente isso, eles são a favor disso, e não nos foi permitido fazer uma palestra em sentido contrário. Não nos foi permitido de modo algum, tentamos, e essa negativa de espaço para que falássemos sobre esse tema é que fez com que nós começássemos a discutir, reunir, reclamar, postular, e isso foi num grupo crescendo, foi gerando grupos de WhatsApp. Foi então quando eu conheci o pessoal do MP Pro Sociedade, e de lá para cá isso só vem não crescendo, porque a gente passou a perceber o seguinte: a ideologia do gênero é só uma questão. Existem N questões que estão colocadas nesse discurso ideológico. Então, a coisa cresceu de tal maneira que nós tínhamos que crescer junto e começar a fazer frente a isso tudo. Então, o Ministério Público Sociedade tem essa iniciativa. E a pergunta sobre ideologia de gênero, todos os ministérios públicos, isso já está, inclusive, já é uma questão colocada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. É só abrir o site lá e digitar gênero, que o que tem lá é isso, como implantar, como vencer as resistências na escola, na universidade, banheiro unissex, banheiro para trans, direito vagas aqui, sempre essa questão, ou então aquele discurso da opressão, do assassinatos de trans, é sempre esse discurso de vitimização, problematização, né, eles gostam dessa palavra, da questão, isso é a temática hoje, isso domina o ideário, domina o imaginário do Ministério Público, são esses temas. Então, isso já está implantado, né? Isso já está consolidado. A questão agora é as escolas
implantando lentamente, já algumas começam com algumas dificuldades, reação dos pais, mas eles vão insistindo, vão quebrando as resistências, a ideia delas é essa. Já existem promotorias especializadas na área de educação só para isso, né? Só para gerir isso, fiscalizar essas questões dentro das escolas, públicas e privadas, não se salva ninguém. Nossa, para mim, ouvir que isso está no plano do Ministério Público acabou de ser um choque para mim, eu nunca imaginei. O Ministério Público serve para agir em prol da sociedade, né, na parte criminal. É uma sociedade imaginária. Ele age em favor de uma sociedade que só existe no imaginário dele, tá? Que é o imaginário, é uma sociedade cujos interesses são aqueles que estão na pauta da ONU. Então, aquilo para eles é o interesse da sociedade, né? Os direitos humanos, no ponto de vista dele, é uma sociedade que só existe na mentalidade deles. A população não foi consultada. Quer dizer, o brasileiro do sertão, o brasileiro do litoral, da floresta, da campanha, ele não foi consultado, e certamente não deverá ser consultado, porque a opinião dele não é essa. Mas sabemos por estatística que o brasileiro é um povo conservador, 70% da população brasileira é conservadora. Quer dizer, isso diz tudo, isso simplesmente não basta, é cristã, é conservadora, não há como implantar esse discurso, então simplesmente eles ignoram. A sociedade a que eles se referem deve ser também, como no discurso socialista, discurso marxista, uma sociedade no futuro ideal. Tudo que está aqui, tudo que os costumes, as tradições do povo, entra dentro daquilo que eu te disse, agente de transformação social. Precisamos transformar essa sociedade conservadora numa outra coisa na qual não entre valores da sociedade ocidental. Tá? Então, isso é tranquilo, isso já está muito adiantado. Né? Isso também explica muita coisa, né? Como, por exemplo, crianças sendo devolvidas para pais que fazem maldade, a agenda do Conselho Tutelar de reaproximação de pais e crianças, quando aquela criança está sofrendo abusos dentro do lar, eles agora estão fazendo uma tal de reeducação, como se a pessoa não soubesse que em criança não se faz maldade. Eu acho que agora o senhor consegue estar elucidando muitas situações. Inclusive, eu gostaria até de trazer o senhor de novo para a gente se aprofundar mais nesse assunto. Se o senhor aceitar, o convite já está aqui em aberto. Claro, claro. E agora eu gostaria de falar com o senhor sobre o impeachment do Toffoli. O senhor é um dos autores desse impeachment. O senhor Sim, pode explicar por quê, quando, como, por que teve a ideia, como é que está, como é que não está? Assim, nós atendemos um convite da deputada Janaína Pascoal, né? Nós sempre havíamos atuando através de notas de protestos contra essa situação e surgiram duas situações. Em relação ao ministro Toffoli, foi da primeira vez quando ele suspendeu ele pediu que o COAF, antigo COAF, fornecesse informações ao Ministério Público, as investigações que o Ministério Público desenvolvia. Isso atingindo diretamente a Lava Jato. Então, naquela oportunidade, com a deputada Janaína Pascoal, o Ministério Público pró-sociedade, né, através de membros da sua diretoria, fizeram um primeiro impeachment do ministro Toffoli, ajuizaram. Agora, recentemente, surge um fato novo, que foi o ministro Toffoli requisitando todos os dados de 600 mil usuários de registros, pessoas registradas no COAF, e ele requisitou essas informações a pretexto de que ele precisava entender a mecânica de funcionamento, como que essas informações eram processadas, eram fornecidas ao Ministério Público e tal. E isso gerou uma repercussão enorme, porque isso representou uma quebra de sigilo. Ele quebrou o sigilo de centenas, de 600 mil brasileiros, pessoas físicas, pessoas jurídicas,
E isso, no nosso ordenamento, é inadmissível. O sigilo dos dados são garantias constitucionais, estão no artigo 5º da Constituição. Não são absolutos, podem ser quebrados, mas ser quebrados em caso específico, como a lei determina, quer dizer, dentro de uma investigação, investigando uma determinada pessoa, de um determinado fato, né? A quebra do sigilo não é ampla, ela se dá em cima do objeto da investigação, não se pede mais do que é necessário, e uma investigação, o réu, com defesa técnica de advogado, com a defesa, contraditório, bem, o ministro Toffoli vai e simplesmente, de uma canetada, ele tem acesso a informações de todos esses contribuintes, de todos. Há um pretexto, há uma desculpa que ninguém aceitou, porque ele queria entender a mecânica daquilo. Não, ele passou. Se ele teve acesso efetivo, não importa. O que importa, também não importa o fato de ele ter revogado isso depois. O que importa, o que ele fez, o ato dele é de uma ousadia sem precedentes. Sem precedentes. Isso é coisa de um Estado absolutamente totalitário. Né? Isso não existe num Estado de direito, isso não pode acontecer. Tem uma gravidade que justificou o pedido, nosso segundo pedido. Esse segundo pedido não foi feito pelo MP Pro Sociedade, né? Mas ele foi feito pela deputada Janaína, e os demais membros, demais colegas que assinam, são membros do MP para a Sociedade, embora não estejam falando em nome da instituição, não representem a instituição. Por isso até que eu digo, eu não estou como representante do MP nessa ação, né? Mas eu pertenço à entidade, assim como pertenço ao Docentes pela Liberdade, que, aliás, apoiam o pedido, né? Eles apoiam. Então, e aí veio esse novo, então nós aditamos aquele primeiro pedido, né? Que são fatos correlatos, fatos conexos, e nós esperamos que a população nos apoie, que a população se manifeste, principalmente a população conservadora, de direita, que são sempre pessoas ordeiras que vão às ruas com camisetas amarelas, que vão às ruas com seus filhos, com suas esposas, que fazem manifestações tranquilas, calmas, muito diferente das manifestações da esquerda, que normalmente envolvem quebradeira, depredam lojas, incendeiam, é sempre um festival de horror, né? Então, quando eu falo do apoio, eu estou falando do apoio dessa gente boa brasileira, que sabe protestar de modo civilizado, né? Mas com a devida firmeza, com a devida convicção, né? Como já fez em tempos recentes da nossa história. Né? É isso aí, Camila. Qual outra pergunta que você tem? Senhor Márcio, o que os senhores aconselham para caminhar esse pedido de impeachment? Porque o do Gilmar Mendes já está na mão do Alcolumbre e ele está fazendo o passo de tartaruga manca, né? Vesma manca. A gente faz uma nova manifestação, o que a sociedade pode fazer para ajudá-los? Olha, eu digo o seguinte, o Poder Legislativo, nós podemos ter algumas críticas em relação ao Poder Legislativo, como temos aos 3 poderes, e agora eu acabei de fazer críticas ao 4º poder, o Ministério Público. Mas o Poder Legislativo, ele tem uma grande virtude. De todos eles, é aquele que é o mais sensível aos anseios da população. Tá? O Ministério Público... Então, deixa eu atender aqui. O Ministério Público ele é extremamente sensível ao clamor popular. E eu tenho certeza que se a população organizada aderir a essa ideia, se ela estiver realmente consciente dessa necessidade, o Legislativo saberá tomar a decisão, seja através do seu presidente do Senado, dos seus membros, porque lá também eles têm as suas pressões, os seus jogos de interesse, mas, com certeza, no Legislativo, o interesse social, o interesse da população fala mais alto. Então, a minha grande esperança é isso. A questão do Supremo, ela vem se agravando.
no começo do ano passado, eu via esse cenário, mas ainda era muito tranquilo. E ao longo do nosso ano, ele foi se agravando. Quer dizer, veja, no ano de 1919, quantos impeachment, quantos ministros do Supremo. Quer dizer, hoje o Supremo virou meme nas redes sociais, que tem todo mundo falando mal, quer dizer, perdeu completamente o respeito, né? E isso está vindo num crescente, né? E que, se não for tomada alguma providência, vai entrar no ano que vem, mais grave ainda. Então, uma consideração que eu fiz, eu não sei se esse nosso pedido de impeachment vai ser processado, mas nós temos que fazer, porque uma hora vai ser aceito por esse conjunto de pressão, esse conjunto de ações vai levar a que uma hora algum pedido vai ser aceito, alguma providência vai ser tomada, alguma coisa vai ser feita legalmente para que isso tenha um paradeiro. Nós temos hoje, em termos de prestígio, o pior o pior Supremo Tribunal que nós já tivemos. O ministro Supremo sempre foi, assim, uma espécie de ídolo do estudante de direito, do advogado. Eles estudavam nos livros dos ministros, dos ex-ministros, né, nomes de renome que são citados até hoje, pessoas de postura, pessoas de elegância. Hoje, quem assiste às sessões do Supremo já há algum tempo se depara, por vezes, com debates dantescos, né, onde a completa falta de respeito, bate-boca, discussões, acusação, tem momentos que virou um butiquim. Então, é isso. Senhor Márcio, o senhor lembra da canetada que o Toffoli deu há uns 2 meses atrás e paralisou o COAF? O pessoal fala que foi a canetada do Toffoli em prol do Flávio Bolsonaro. O senhor acha mesmo que foi em prol do Flávio? Não. Eu posso... A minha convicção, evidentemente, estou falando do que a minha leitura do fato é o seguinte: havia interesse de suspender as informações do COAF. E, quando o filho do presidente pediu, na minha leitura, foi o momento perfeito para ele deferir e para ele suspender todo o fornecimento de dados do COAF ao Ministério Público, porque ele conseguia cumprir esse objetivo e não poderia ser dito que ele fez isso para beneficiar alguém do PT, alguém da esquerda. Ele fez isso para beneficiar o filho do presidente, quer dizer, era quase que fosse algo insuspeito. Algo insuspeito, ele aproveitou esse momento. Isso é dito na nossa primeira inicial e é dito na segunda, né? Que ele aproveitou esse momento, ele aproveitou a ocasião, né? Que era o filho do presidente, quer dizer, então, jamais poderia ser acusado de estar beneficiando algum petista ou de algum partido coligado com o PT. Foi essa visão que eu tenho, né? O que eu percebo é isso. Ele não fez isso para beneficiar o filho do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro foi a ocasião perfeita para ele tomar aquela decisão. Então, o Flávio entrou de besta na história, digamos assim. Ele foi útil, né? Claro que ele estava defendendo um interesse pessoal dele, eu não conheço o recurso dele, eu não sei o que ele argumentou, eu não conheço o caso dele, mas evidentemente se ele fez um pedido no Supremo, deve ter sua base jurídica, sua fundamentação, eu não conheço, não li a peça, não tive acesso, né? Mas certamente ele estava lá defendendo um interesse particular dele, ele estava se defendendo, fez um pedido nesse sentido, e aproveitou e estendeu. Veja que ele não impediu o fornecimento dos dados do COAF em relação ao filho do presidente. Ele suspendeu tudo, né? E por que ele fez isso? Porque os dados do COAF são sigilosos. No segundo momento, ele quebra todo esse sigilo para ele. Ele quebra e tem acesso a isso tudo. É uma contradição. Aquilo é sigiloso, não pode ser aberto assim, ou então pode, e ele quebra o sigilo de todo mundo. As duas decisões são diametralmente opostas, são contraditórias. O fundamento deles são contraditórios. Então, o senhor não acredita na execução de um acordão do STF com o presidente para beneficiar o Flávio? Isso é uma teoria.
Eu não tenho elementos para dizer isso, né? Essas coisas é só depois de muito tempo que a gente vai entender realmente, quando estamos dentro do cenário, dentro da história. Essa é uma explicação. Eu não considero. Todas as explicações estão colocadas, mas eu não acho plausível esse argumento. Mas eu não posso afirmar se ele existe ou não, né? Não é a minha opinião. A minha opinião é essa primeira que eu dei. Ótimo, isso era uma dúvida que eu tinha, e ninguém melhor que alguém do Ministério Público para explicar como é, né, qual seria a estrutura, porque teorias conspiratórias tem um monte. E para colocar Sim. tudo no colo do Jair, então, nossa, tem gente aí que sai mordendo, assim, eu quero ser o primeiro a fazer a teoria. Então, para a gente também, como o senhor, uma pessoa do Ministério Público há 30 anos, ajuda a desmistificar o que está acontecendo dentro do COAF. Seu Márcio, muito obrigada pela participação do senhor, por ter aceitado a falar com Vista Pátria, e eu já vou deixar aqui o convite em aberto para o senhor voltar e a gente falar somente de Ministério Público. O senhor aceita? Eu aceito sim. Bom, muito obrigado, Camila, foi um prazer, foi uma honra. Precisando, disponha, né? Podemos falar mais sobre o Ministério Público, temas específicos, estamos à sua disposição. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Muito importante esse trabalho de divulgação, de conscientização. Pessoas precisam saber disso tudo. São histórias que precisam ser contadas. A história do Brasil dos anos 60 para cá é muito mal contada, né? Quando ela é contada, é sempre aquele viés esquerdista de os torturados da ditadura, a violência militar, miséria na favela. Essa é a história que é contada pela televisão, pelo cinema, pelos livros, é sempre essa coisa. A história, de fato, precisa ser contada, a realidade, como ela foi, com pontos primárias. A história do Brasil desse período precisa ser escrita novamente. Seu Márcio, o senhor quer deixar as considerações finais aqui para a galera do Vista Pátria? Fé em Deus e força. Eu sou muito otimista. A situação parece grave e as pessoas tendem a esmorecer, mas eu vejo com muito otimismo, principalmente quando eu olho para trás. Quando eu olho para trás, eu digo o seguinte: olha, há 5 anos essa nossa entrevista aqui seria impensável, inconcebível. Não seria nem assunto. As pessoas não estariam falando sobre isso. Nós também estamos numa mudança muito rápida. Os movimentos de direita, os movimentos conservadores estão crescendo, né? Eles estão tomando espaço, né? Eles não têm o espaço da grande mídia, eles estão criando espaço pelas redes sociais. A grande mídia está em desespero, perdendo audiência. Hoje tem certos blogs que têm mais exposição do que a tiragem dos maiores jornais do Brasil. Então, isso é uma grande evolução. Nós estamos num movimento crescente, as pessoas estão escrevendo, nós temos editores, autores falando sobre essa situação do país, defendendo uma outra posição, defendendo uma posição não esquerdista. É muita gente boa que está aí fazendo palestra, seminário, se colocando no jornalismo, começando a se colocar na televisão. Então, nós vivemos um momento promissor, né? E eu digo, nós precisamos aqui de uns 15 anos para moldar uma nova geração, para nos devolver o nosso Brasil de volta, né? Para mudar o modo de pensar, de voltar, tornar como não só como tem o movimento Escola Sem Partido, né? E tirar isso das universidades, tirar isso das igrejas, essa ideologia partidária que tomou conta do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal, né? Isso nós precisamos de uma geração inteira lutando, brigando, estudando, falando, e isso está acontecendo rapidamente. Tem muita gente boa, tem muito curso pela internet falando sobre isso. Nós estamos começando a recuperar a alta cultura nesse país, recuperando os valores. Então, eu sou muito otimista com o futuro do nosso país, né? Eu acho que a gente vai conseguir reverter essa situação, né? De modo que a nossa bandeira jamais seja vermelha.
né? E para isso é Brasil acima de tudo, acima de todos, e Deus acima de tudo, né? Essas são as minhas considerações finais. Seu Márcio, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Eu vou deixar o link do livro do seu Márcio aqui na caixa de informações. É só vocês clicarem, que vocês vão cair direto na parte de vendas. Seu Márcio, muito obrigada mais uma vez, de coração. E, pessoal, fiquem todos com Deus, que Jesus os acompanhe sempre. Obrigada. Amém.